seja muito bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Eu sou Rodrigo Amorim. E eu sou Priscila e sou auditora do Estado e presidente da Associação dos Auditores do Estado de Mato Grosso. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a integração dos órgãos de controle para favorecer a integridade pública no Estado de Mato Grosso. Nós temos dois convidados muito importantes e especiais aqui, que é o René, secretário de Controle Externo, secretário do Tribunal de Contas da União, em Mato Grosso, e temos também o Gustavo Dantas, que é titular da 10ª Vara de Defesa do Patrimônio Público. 10ª Promotoria. 10ª Promotoria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindo, René. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Trocar ideias, fazer um bate-papo sobre a questão de integração dos órgãos de controle. E integração de uma forma geral, né? Um aspecto tão importante na administração pública hoje em dia. Obrigada, René. Gustavo? Bom, é um prazer, obrigado pelo convite. Realmente eu aceitei porque o tema é de interesse do Ministério Público, tanto a difusão da cultura de integridade na administração pública, quanto a atuação em rede, porque os órgãos têm que realmente se unir. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. E esse tema cooperação, rede, né, é um tema que nós notamos que é muito comum em questões de gestão, especialmente de assuntos complexos. A primeira pergunta para vocês é para a gente deixar o telespectador, o internauta, bem consciente. Afinal, o que é rede de controle? Primeiro, doutor Gustavo. Tudo bem. Bom, rede, né? O que é uma rede, né? Isso tem, na verdade, tem toda uma teoria feita em relação às redes, né? Tem estudos, as redes em tudo. Você encontra redes na natureza, na biologia e também na questão de órgãos públicos, na sociedade. Você acha redes de vários modos. E a rede de controle é justamente uma integração entre diversos órgãos que têm um interesse comum, que é o controle da administração pública. Então, no Brasil, nós temos realmente uma sobreposição de funções. Os órgãos de controle, as atribuições deles se sobrepõem, e para todos tentando fiscalizar a atuação dos gestores. Isso, às vezes, gera algum curto-circuito, às vezes gera ações redundantes. Então, essa integração entre esses diversos órgãos é muito importante. Mas isso seria uma falha da nossa burocracia, ter órgãos sobrepostos? Não, porque isso é muito bom na parte da democracia, que você tenha mais de um órgão fazendo a mesma função, porque isso vale um controle recíproco entre os órgãos. Se um não funciona bem, tem o outro que vai funcionar bem. Só que essa sobreposição, às vezes, atrapalha o gestor quanto a qual seria realmente o caminho a ser feito. Porque, já entrando na atividade fim, o gestor ele tem que agir conforme as normas que o direito impõe que ele aja. Mas essas normas dependem de interpretação. E, às vezes, um órgão da rede de controle interpreta de um modo uma norma e o outro faz uma interpretação um pouco diferente. Então, afinal, qual seria a orientação que o gestor vai seguir? Isso gera alguma celeuma que, ao final, acaba se resolvendo. O nosso sistema tem... O judiciário, por exemplo, vai dar a última palavra, falar qual que é o órgão que interpretou corretamente, né? O nosso sistema tem remédio para isso. Só que, convenhamos, não é uma solução ideal. Não é um modelo ideal. O ideal é que todos tenham a mesma linguagem, tenham a mesma orientação. E por isso que vem uma rede de controle, uma atuação em rede, que os órgãos se integram, se entendem e transmite a mesma mensagem ao gestor para que ele tenha orientações mais claras sobre como agir corretamente. Perfeito. René, nesse contexto de uma rede, né, o Tribunal de Contas da União, órgão com alcance nacional, como que você se insere nessa rede de controle e como que você vê a importância da rede de controle nesse contexto de Mato Grosso? Você vê, a rede de controle, de uma forma geral, dos órgãos da administração pública surgiu a partir de um protocolo de intenções que foi proposto pelo TCU lá em 2009. A partir daí foram criadas as redes já com a entrada do Ministério Público, do Judiciário, das polícias, várias entidades, através inclusive de conselhos nacional de justiça, etc. Por que trabalhar em rede?
Como o Gustavo começou a dizer, você tem essa sobreposição de ações? Tem. Mas o objetivo dos órgãos de controle é dar um retorno para a sociedade, um retorno da melhor forma possível. Como fazer isso nos dias de hoje? Cada órgão, às vezes, tem uma caixinha, né, de trabalho. Vou trabalhar num tema de obras, eu vou trabalhar vendo só obras federais, o outro obras estaduais. Mas, às vezes, tem recursos estaduais e federais misturados. Você precisa dar uma resposta para a sociedade que não quer saber se aquela órgão é federal, se a obra é estadual, se tem recurso do município. Ela quer que a obra aconteça e sirva a sociedade. Quando você tem órgãos trabalhando em rede, trocando informações, buscando que as ações sejam bem executadas, tragam retorno e sirvam à sociedade, você tem um resultado positivo a ser alcançado. E aí você entra em várias esferas, né? Capacitação que você compartilha, você tem troca de informações em sistemas, você evita duplicidade, às vezes, de fiscalização. E acontece, inclusive, entre órgãos federais. CGU, que é a Controladoria Geral da União, às vezes vai fazer uma fiscalização aqui no Rodoanel, que tem recurso federal. Às vezes o TCU vai fazer uma fiscalização no Rodoanel também. Ou vai fiscalizar uma emenda parlamentar. Olha, esse ano a gente estava fazendo um trabalho a pedido lá do Flávio Dino, em emendas parlamentares, várias emendas que foram determinadas para serem fiscalizadas, o TCE já tinham fiscalizado. Então a gente parte para outros objetivos, para não ter essa sobreposição. Porque gasto de recursos escassos como os nossos não podem acontecer em duplicidade, né? E sempre é bom essa interface, né? Que a gente possa trocar essas informações para não correr o risco de não deixar o gestor em situação complicada. Chegam equipes, e já aconteceu, principalmente no passado, chegam equipes de vários órgãos para fazer fiscalização sobre a mesma coisa, o mesmo objeto. Às vezes com um enfoque um pouco diferente, mas o gestor acaba tendo a sua rotina atrapalhada, né? Isso não é interessante. Tem algum exemplo que vocês possam citar e que possa demonstrar essa atuação da rede de controle, dos órgãos de controle e integração? Eu diria, tem um exemplo recente, é o tema da integridade. Que a integridade, eu diria, é uma frente que foi herdada ali, talvez, um exemplo, primeiro na iniciativa privada e que foi transposto para a administração pública e que hoje está em voga. Os órgãos nacionais exigem que haja atuação, por exemplo, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público tem uma resolução que exige que promotores atuem para essa difusão da integridade nas gestões. E esse tema da integridade, ele é muito importante para a sociedade, porque quando as pessoas pensam nos órgãos de controle, a gente vem à mente a atuação tradicional que é repressiva. Ou seja, se abre uma apuração e se encontra uma irregularidade, vem uma sanção, que pode ser uma multa ou outro tipo de sanção, uma reparação de danos, etc. E essa atuação é muito importante, ela perdura, mas não é a única atuação que os órgãos de controle devem ter. Quando se impõe uma sanção, tem dois efeitos. Primeiro, o efeito de revidar o mal com o mal, ou seja, de punir. Mas em relação àquele gestor que recebeu a punição, recebe uma punição, tem um efeito preventivo em relação a ele, porque a tendência é que ele não faça de novo para não receber outra punição. Tem um efeito preventivo também em relação à comunidade, porque quem viu aquela punição fala, eu não vou fazer igual, porque senão eu vou ser punido também. Então, essa é a atuação tradicional, que é repressiva e que tem um certo efeito preventivo. Mas o tema da integridade, que é o que a gente tem atuado hoje na rede, é uma atuação preventiva que antecede ao fato ilegal. É evitar que ocorra o fato ilegal, ou seja, a atuação repressiva já aconteceu um problema, já aconteceu uma irregularidade, já aconteceu um dano, já tem uma obra parada, já teve um desvio, tudo aquilo que prejudica o interesse coletivo da população. Na atuação da integridade, o tema da integridade, a gente tenta se anteceder ao dano, se anteceder à ilegalidade. E para isso, a rede de controle chegou até a fazer um termo de referência comum para divulgar em todos os municípios, justamente para que se consiga chegar a uma atuação de evitar que ocorra o dano. É óbvio que ninguém espera que se extingam todas as irregularidades, mas uma atuação nesses termos ela é relativamente nova em termos de gestão pública. O próprio Ministério Público, esse tema,
Nós estamos atuando de um modo mais recente nesse tema. E a rede de controle em Mato Grosso já atuou na área eleitoral, às vezes em ações de saúde, com vários grupos de trabalho, a parte de obras inacabadas. Mas a gente tem que entender que também não é a atuação da rede como um todo sempre. Às vezes, se o assunto é de interesse de 2 ou 3 instituições que estão na rede de controle, você facilita o contato entre elas para que elas possam produzir um trabalho em determinada área. O TCU mesmo, ano passado, no Brasil inteiro, fez auditorias na área de contratualização da saúde. Você tem os contratos, né, dos hospitais funcionando adequadamente. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, o TCE fez trabalhos nessa área, com base no referencial que a gente tinha de contratualização de saúde. A CGE, me parece que fez trabalhos também. O pessoal do município também estava fazendo auditorias nos hospitais, usando a mesma fonte de consulta e de trabalho técnico, né, para que se levasse aquele referencial para obter resultados parecidos no país inteiro. Quer dizer, você com algo coordenado no país inteiro, você consegue ter resultados que espelhem uma realidade melhor do que é o nosso sistema de saúde. E isso em várias áreas. Na área de obras inacabadas, a gente tem feito trabalho nesse sentido também, usando parâmetros comuns, tentando retomar obras que estão há muito tempo sem perspectiva, né? Você passa na frente do hospital, vê o hospital, gente, o que vai fazer com isso? Vai demolir, vai continuar, vai ter recurso para isso? Obras, às vezes, da época de saneamento, do PAC, a gente tentando resgatar alguma coisa. Então, tem contatos também, que são contatos pontuais. E a atuação em rede, a integração das pessoas que compõem a rede facilitam muito essa dinâmica, né? São dados de inteligência, troca de informações, aquele tete-a-tete, né, pessoal, a gente conhecendo, por exemplo, eu conheço o Gustavo, fica mais fácil de eu chegar no Ministério Público e conversar alguma coisa. Ele me conhecendo algum assunto do TCU, é muito mais simples de conversar. Então essas barreiras são quebradas. As vaidades às vezes são superadas. Porque vaidades às vezes institucionais ou pessoais acontecem. A gente é gente, né? E isso acontece. E o que a gente busca realmente é bem social, né? Que as políticas públicas atinjam seus objetivos. Que a sociedade não precise se perguntar, olha, por que isso não está acontecendo? Cadê a transparência? A questão da integridade, fundamental. A gente trabalhando, inclusive, em faixas etárias de adolescentes, né, estudantes do 2º grau. Quer dizer, é uma formação que a gente tem que fazer de uma forma continuada, para que a gente forme realmente cidadãos preocupados, né, com essa perspectiva diferente para alguns, mas que deveria ser aquela educação básica do pai e da mãe, né, mas que muitas vezes se perdeu no dia de hoje. Então a gente tentando de alguma forma, né, mesmo via transversa, recuperar às vezes alguns valores que era para ser um bom senso, né? Simplesmente, o bom senso fala que isso aqui é certo, o bom senso fala que isso aqui é errado. Mas, gente, hoje, infelizmente, a gente está precisando colocar isso em letras, né? Escrito e sendo objeto de programas educacionais, como o Ministério Público, a CGE tem feito, eu participei já de encontros em escolas, é uma coisa fantástica, mostrando realmente a importância, né, de se atuar nessa faixa etária. Certo. Hoje, vocês falaram muito, né? Eu vejo que todos os órgãos de controle, seja interno, externo, o próprio Ministério Público, todo mundo fala muito essa expressão. Prevenção, integridade, por exemplo. A integridade, ele vai trabalhar com todas a parte de integridade, que é prevenção, detecção e remediação. Mas nós sabemos que é melhor prevenir do que deixar o prejuízo acontecer. Porém, o que eu noto nesse sentido, que essa parceria na prevenção, ela vem ocorrendo, eu vejo que todo mundo está bem nessa sinergia. Mas eu tenho uma dúvida quando chega nas questões mais operacionais. Eu vou te dar um exemplo. Eu li a referencial de integridade da OCDE para o Brasil, que ele analisou todo o sistema do Brasil, os tribunais de contas, né? Fala que já tem muita parceria entre os órgãos de controle e citou exemplos de TCU e CGU que mesmo tendo parceria, tem muitos trabalhos que poderiam ter mesma sinergia, que muitas vezes eles dão exemplo, né? O órgão foi paralisado 2 vezes para fazer 2 auditorias que poderiam ter conversado e feito lá. E a recomendação, eles elogiam, mas eles falam que isso pode melhorar. Falam, olha, já existe uma parceria. Essa aqui é a minha pergunta. Como que você acha? Olha, a gente já está em rede, trabalha muito com prevenção. O que a gente pode melhorar mais, especialmente nesses trabalhos aí? Porque pelo que eu entendi que a OCDE fala, é o seguinte, se você tem um problema grave em saúde e obras, se você tem os mesmos órgãos falando a mesma coisa, a mesma recomendação, você consegue mitigar melhor aquele risco. Porque está todo mundo ciente e sabendo, e o gestor vai ter menos, vamos supor assim, margem para deixar de fazer. Para você ver a importância disso. A semana passada,
eu estive na CGU, aqui em Cuiabá, tratando justamente disso. E o que era? Olha, o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? E são dois órgãos que fazem parte da rede de controle. Eu conheço o Ricardo da CGU, daqui da rede de controle, conhecia o gestor antigo da CGU, porque já estou há um tempo já como secretário no TCU, mas justamente para trocar como é que a gente pode melhorar esses canais de comunicação. Qual que é o planejamento que a CGU, que o TCU tem de fiscalização de obras, por exemplo, no ano que vem? Você ter isso de uma forma clara. Olha, capacitação, o que vocês estão proporcionando de capacitação? O que é adequado, o que não é? Como é que está a questão de integridade, que a gente já trata diretamente na rede? Mas essas questões, essa troca de informação é fundamental. E essa conversa, esses canais abertos, né? A gente conhece as pessoas, fica mais fácil. Olha, eu liguei para o Ricardo, olha, Ricardo, vamos marcar uma visita institucional para a gente alinhar essas questões, para a gente justamente evitar que isso aconteça. Aconteceu muito mais no passado. Hoje ainda acontece. Às vezes um órgão estadual com federal, às vezes tem algum problema nesse sentido, mas a gente sempre tenta diminuir essas distâncias, né? E é sempre troca de informação, troca de planejamento, fazer com que o outro órgão conheça o seu planejamento. Isso não é algo público, né? A transparência até na questão de atuação das cortes de contas ou das controladorias é algo que tem que ser transparente. Eu acho que isso é fundamental. Todos que saibam, né, quais serão os objetivos, quais serão as auditorias a serem feitas, as fiscalizações, para que se evite nessa duplicidade e a perturbação da rotina, né, da administração pública, dos gestores que estão ali dia a dia fazendo as coisas acontecerem. Né? É um processo, né? Como essa integração da rede, ela não é assim, não é reunimos em rede, pronto, está tudo já integrado, né? É um processo gradativo e que evolui, inclusive nessa questão da integridade, né? Isso é porque são órgãos que têm uma autonomia na gestão, ou seja, não há subordinação, né? O Ministério Público integra a rede, mas não tem nenhuma autoridade hierárquica em relação ao TCU, assim, né? Com relação aos auditores estaduais, são órgãos que têm a sua atribuição legal e têm a sua hierarquia interna própria. Então, é um regime de cooperação, né? E essa cooperação, ela se aprimora por meio do diálogo como esse, que o Renê deu exemplo, como o que nós fizemos em relação a um plano de integridade comum, e com essa articulação comum, a gente chega a uma sintonia comum para que se tenha uma orientação mais certa, sem essa duplicidade de ações, né? Como, por exemplo, no tema da integridade, ou seja, o Ministério Público vai atuar, vai recomendar para um gestor municipal que tem um plano de integridade. Mas aí tem os outros órgãos de controle vão pedir a mesma coisa, tem as controladorias que vão pedir a mesma coisa. De integridade, qual que vai ser o modelo, né? É algo, em princípio, aberto. Então, o trabalho da rede, depois de várias reuniões, de conversa, se fez um termo comum para que todos recomendem a mesma coisa, né? Então, essa é a intenção. Mas isso foi um processo, ou seja, a gente teve a ideia de fazer um termo depois de um ano que se finalizou um termo de referência comum para todos os órgãos da rede utilizarem. E você vê, nessa visita da CGU, que era uma visita institucional para trocar simplesmente algo em termos de planos ainda para o futuro, o superintendente me falou, olha, nós estamos fazendo um trabalho, e eu fui divulgar também uma ação que o TCU fez na área de cotas para a contratação de mulheres vítimas de violência. Eles falaram, nós também vamos fazer um trabalho nessa área. O que vocês têm nesse sentido? Então, eu passei para ele o acórdão, que eu iria passar de qualquer forma, mas teve vários outros tipos de materiais produzidos que foram trocados com ele. Eles também vão fazer auditoria nesse sentido. A gente também vai fazer na área de feminicídio, provavelmente a partir de julho, ainda está em fase de planejamento, mas já pude obter informações no Ministério Público, com a CEQI, que trabalha nessa área, com a Casa Civil, que agora tem um gabinete de enfrentamento, e uma auditoria baseada, que aqui em Mato Grosso teve início numa auditoria que o TC fez na área de feminicídio ano passado, que deu bastante repercussão, uma auditoria de vulto, e a gente trocando informações com equipes de Brasília que vão fazer isso em nível nacional. Então, é um tijolinho a ser colocado na parede, um por vez, mas quando a gente menos espera, a gente constrói algo bem sólido, algo que dê um resultado relevante para a sociedade. Doutor Gustavo, no caso do Ministério Público, né, entendi muito bem que essa cooperação tem vários níveis, né, tem essa parte
de eventos, educativa, tem essa parte mais operacional, que acredito que é mais desafiadora, né, em relação a essa parte complexa de trabalhos que são de longo prazo, que cada um tem sua competência, cada um pode fazer uma coisa, mas a gente junta esse quebra-cabeça e todo mundo vai trabalhar no seu espaço, mas em harmonia, em consonância. Aí a minha dúvida é a seguinte, né? Já tem um tempo que vocês estão na rede de controle, e lá na ponta, qual que é a percepção que o senhor percebe dos gestores, né? Dos gestores nos municípios, por exemplo, em relação à visão que eles tinham antes, por exemplo, dos órgãos de controle do Ministério Público e que você nota que eles têm hoje, o que tem mudado da percepção desses gestores? Olha, nessa atuação preventiva, eu tenho uma recepção muito boa, porque, por exemplo, o Ministério, eu tinha comentado, o Ministério Público ele participou dessa ação educativa nas escolas, e para isso, como que a gente vai a uma escola fazer uma ação educativa? Tem que dialogar com os gestores. Então, realmente, a receptividade foi muito grande, porque eles perceberam que não o Ministério Público tem esse viés, e continua tendo, né? O viés repressivo, a gente processa para punir, né? É a nossa atribuição legal, tanto criminalmente, civilmente, em várias searas, mas esse tipo de ação não, esse tipo de ação é uma ação educativa, preventiva, e que tem tido uma aceitação muito grande dos gestores, que eles colaboram. Assim, a gente chegava na escola, estava tudo organizado com os diretores, com os professores. Realmente foi uma receptividade muito grande, não só por mim, mas para outros promotores também que assim também agiram, e principalmente por parte da população, dos estudantes, os professores. A gente sentiu algo realmente assim, uma repercussão muito boa, que eles gostaram muito. Professores até comentaram, eles iam trabalhar depois em sala de aula, o que a gente tinha conversado com os estudantes. É sempre algo sucinto, direto, e realmente é um viés que o Ministério Público a gente não está acostumado. Minha área, principalmente, é defesa do patrimônio público, a gente procura o gestor, eles sempre ficam desconfiados, né? Acham que alguma investigação em andamento, e às vezes né? Às vezes é. Só que assim, mas a gente é muito claro quando é uma investigação, né? Mas esse caso não é. Eu até usei um pouco da rede para as conversas iniciais, foi mediante a rede. Falei assim, avisa, eu quero falar na Secretaria de Educação, mas avisa que não é uma investigação. É esse assunto aqui, de um trabalho preventivo pela integridade. Então, foi mais fácil abrir as portas, e eu usei a rede de controle, porque daí o gestor já estava avisado que não seria uma investigação, seria algo diferente. E essa atuação mais preventiva, ela tem desafios que a atuação repressiva não tem? O que tem de diferente nessa atuação? Talvez uma mudança de mentalidade? Exatamente. Na verdade, principalmente na área da defesa do patrimônio público, a gente teve uma alteração relativamente recente da lei de improbidade, e que cortou alguns remédios que a gente utilizava, né, como médico, né? O dano ao erário, os ilícitos continuam acontecendo, mas a lei mudou, então a gente tem que utilizar de outros mecanismos para defender o patrimônio público, porque aquela lei a lei de improbidade ficou mais estrita nas hipóteses que a gente pode processar um gestor por improbidade, que era um remédio muito usado pelo Ministério Público. Ainda mas agora ficou em hipóteses mais estritas. Então, há outros tipos de ilegalidade que a gente tem que lidar com outros remédios. E um deles é justamente essa atuação pela integridade, para anteceder a irregularidade. E isso, o Ministério Público, na verdade, nós estamos aprendendo, né? Isso é relativamente recente. Tem até uma resolução do Conselho Nacional que é relativamente recente também. E nós mas é um desafio que tem trazido resultados muito bons. A gente não tem uma mensuração específica, né? Porque como que você vai medir um dano que não aconteceu, né? Mas é pela reação, porque são 3 níveis, né? A integridade atinge 3 níveis. Atinge o gestor, que ele tem que fazer um diagnóstico, como por exemplo, o PPC do TCU, né? Ou da CGU, que também tem o programa deles. Tem uma ação com os servidores, em que eles são conscientizados sobre
boas práticas, por exemplo, para atender bem o cidadão, utilizar os veículos apenas em serviço e coisas do tipo, né? E que parece que é uma coisa simples, mas às vezes as ideias simples são excelentes, porque é como diz Confúcio, né? A grama se inclina para o lado que o vento assopra. Então, se o gestor indica esse caminho, a tendência ele vai induzindo aquela prática. Se ninguém fala nada, o ser humano é assim, né? Então, mas se há uma direção já indicada pela gestão, se alguém está em dúvida, ele vai seguir o caminho correto, né? Que é fazer o que é correto, que é o que diz a improbidade. E no âmbito da população, a conscientização da população, a gente optou pelos estudantes, porque os jovens, eles estão justamente nesse processo de formação da sua opinião, da sua mentalidade, então eles aceitam, eles têm ideias novas, né? O que muda a juventude eles vão estar no nosso lugar aqui. Essa entrevista, daqui a alguns anos, vão ser eles que estarão aqui falando como agir, né? Então, realmente, é um investimento de médio e longo prazo em relação a essa conscientização dos jovens. Agora, do meu ponto de vista, mudou muito o que eu sinto no TCU, essa questão realmente da percepção. Antes, realmente, as pessoas se sentiam, os gestores, né, se sentiam mais acuados, e essa postura dos órgãos de controle mais receptiva, atuando de forma preventiva, tanto no Ministério Público, que às vezes tem uma barreira maior ainda, porque atua muito na área criminal, do patrimônio, é uma atuação bem incisiva, mas mesmo no Ministério Público você nota já uma postura diferente. Então o próprio gestor hoje tem realmente uma visão diferente, eu acho que do auditor, do promotor. E às vezes as decisões, por exemplo, do TCU, quando servem ao gestor olha, o TCU decidiu isso aqui, eu vou fazer o certo, vou fazer de acordo. É uma salvaguarda para ele. Ele toma isso como um parâmetro positivo para ele conseguir realmente colocar em prática aquilo que muitas pessoas na administração às vezes estão em dúvida. Mas será que não? Olha, o TCU está falando que pode fazer desse jeito. Então é um caminho para se seguir. Agora, isso às vezes começa na capacitação. E a rede de controle também, a capacitação é difundida de uma forma entre os parceiros, né? A gente vê hoje, por exemplo, o TCU tem lá um programa gestor capacitado. Os gestores municipais, não só gestores em si, mas dos servidores, para que eles aprendam a fazer o mecanismo de transferências especiais, para que eles aprendam a questão de obra na esfera federal, como é que funciona, como é que se busca recursos. Você tem programas de capacitação em relação a isso. O TCE tem, inclusive, MBA na área de gestão hoje para os gestores municipais. Você tendo pessoas capacitadas, você tem um nível de conversa diferente. Você tem que considerar que a maioria dos gestores está ali para fazer algo bom, algo certo. Tanto de objetivos, né? Olha, eu quero fazer um hospital porque meu município está precisando de um hospital. Como que eu faço esse hospital? Eu não tenho dinheiro. Onde eu preciso buscar esse recurso? Como eu faço uma licitação bem feita? Como eu faço uma contratação bem feita? Como eu atinjo o objetivo? Eu tenho que olhar os riscos, né? Eu vou construir o hospital, mas eu tenho como gerir esse hospital depois? Eu tenho recursos para isso? Tem pessoal aqui na minha cidade? Isso tudo são construções que o treinamento vai dando, que a capacitação vai dando. E hoje, realmente, do fundo do coração, é muito mais empática a atuação do auditor junto ao auditado, ao Ministério Público. Às vezes, eu não digo do investigado, porque aí pode realmente surgir alguma aresta mais insuperável, mas eles sabem que a postura nossa é de buscar o certo e de fazer realmente trazer um benefício para a sociedade. Eu acho que já mudou muito durante esses últimos anos essa visão. É uma atuação mais propositiva. Em vez de você dizer você fez algo errado, a gente vai continuar fazendo isso. Mas agora a gente tenta falar, faça o certo nessa direção. Ou seja, você já indica o caminho com antecedência. Então, isso eu acredito que tem uma efetividade grande, funciona. E, inclusive, né, os órgãos de controle passam a ser proativos porque tinha uma tradição de ser reativo, né? E a gente sabe historicamente que, apesar de ter esse papel de você reagir quando acontece o problema, né? A prevenção, você ser proativo, né? Bater na porta ali, orientar, faz a diferença. E é uma área que realmente, dentro desse termo de cooperação, deve ser priorizada, com certeza. Agora, evoluindo os assuntos da pauta aqui, hoje, para mim, em qualquer área que a gente for atuar, todo mundo fala dos efeitos da tecnologia, da inteligência artificial
no trabalho, seja na área de controle, por exemplo, na área de promoção da justiça também. Aí eu, começando pelo Dr. Gustavo, como que o senhor tem visto a influência da tecnologia na atuação de vocês, inclusive como que isso pode ser usado a favor dessa cooperação? Bom, o Ministério Público tem um setor de inteligência, né, que é centralizado, e é bom que seja, porque daí evita redundâncias, né? E ele tem vários programas nessa área de inteligência artificial. Então, quando a gente precisa de alguma consulta, levantamento de informações, levantamento de dados, a gente aciona esse setor, que ele faz o levantamento, o cruzamento de dados. Às vezes você quebra um sigilo, vem muita informação, você pede para utilizar esses programas nesse aí de análise de dados. Então, a inteligência artificial tem ajudado nisso, nesse ponto. Tem investigações criminais em que se quebra sigilos, né? Sigilo fiscal, sigilos até de conversas, ligações telefônicas, dados bancários. Então, faz todo um cruzamento, uma análise de relação entre os investigados, por exemplo. Então, isso realmente é muito útil e tem que ser usado. Tem que ser usado. Mas o que se precisa de cautela, né? A cautela, ou seja, dados sensíveis. Nós não estou falando de inteligência artificial desses programas abertos, né, com empresas que não preservam o sigilo, né? É claro que é tudo dentro da legalidade, preservando, né, o sigilo das informações, ou seja, algo bem profissional, bem técnico. Então, assim, é utilizado, deve ser utilizado, porque todos vão utilizar, né? Quem investiga o ilícito tem que utilizar, porque também quem faz o ilícito vai utilizar também. Então, a gente tem que se atualizar, porque senão você vai ficar atuando. É como na época do computador, você querer usar uma máquina datilográfica, né? Então, você tem que realmente acompanhar a evolução tecnológica para você dar conta das situações da realidade. Mas, como somos um órgão de Estado, a gente tem que fazer isso dentro dos parâmetros que a lei permite, né? Preservando o sigilo, preservando a integridade das informações, e é esse o modo que a gente tem atuado. Olha, é um caminho sem volta, né? A inteligência artificial veio para ficar. Nas instituições, elas atuam junto ao auditor, melhorando os processos de trabalho. Isso já é pacífico, né? Não se há mais dúvida a respeito disso. A economia de tempo na produção de relatórios, sem sombra de dúvidas, não tem um retorno possível mais. Quando você entra na esfera de auditoria, você tem vários caminhos que você tinha alguns sistemas que davam conta de determinada forma. Hoje a escala, digamos assim, está aumentando. Você, quando vai buscar dados de uma política pública, para ver se ela está funcionando, se não está funcionando, onde ela está funcionando melhor, onde não está funcionando melhor, esses cruzamentos, às vezes, de dados que a própria inteligência artificial proporciona, tem trazido resultados robustos. E com isso você tem como atuar de uma forma mais específica. Agora, sempre com a supervisão, no caso do TCU do auditor. Porque a gente sabe que mesmo você tendo os cuidados de base de dados confiáveis, a gente sabe que as bases de dados públicos do Brasil têm problemas na sua própria origem, né? É difícil, às vezes, você acreditar num dado, por exemplo, da saúde, falar isso aqui é verdadeiro, da educação, isso aqui está acontecendo realmente. Muitas coisas precisam ser checadas. E às vezes o Estado da federação, onde o problema acontece, onde a política se desenvolve, é que vai trazer resultados. Olha, isso aqui que foi apontado aconteceu porque criaram um fato para poder obter mais verbas federais naquela área. Então é um dado que foi inserido indevidamente no sistema. Ou o sistema tinha um prazo para ser alimentado e vários, né, ao mesmo tempo, colocaram dados ali de qualquer jeito. E você tem que ter essa visão mais profunda, porque senão você vai fazer alguma coisa, se você partir que é verdade absoluta, às vezes você não tem o resultado esperado. E isso às vezes impacta numa decisão, numa certa direção, que não é o ideal. Mas a gente tem uma expertise para poder tentar avaliar isso de uma forma melhor e tentar fazer realmente com que as auditorias, fiscalizações tenham o resultado melhor possível, né? Que tragam resultados relevantes. E que essas políticas públicas melhorem, né? Que você indique caminhos para que, olha, não está sendo possível dessa forma, está acontecendo aquele problema, você recomenda, faz determinações e que tenha um objetivo realmente trazer para a população o resultado esperado.
quando vocês adquirem esses dados, existe essa possibilidade de compartilhamento de informação entre os órgãos de controle, tanto a nível federal, estadual, Ministério Público, controle interno, externo, auditoria? É uma prática hoje realizada? É uma prática cotidiana. Por exemplo, o TCU hoje, podemos dizer, talvez seja a maior base de dados de informação de sistemas em nível federal. Mas ele trabalha junto com, por exemplo, com a ATRI, que é a Associação dos Tribunais de Contas, compartilhando dados. Os conselheiros, por exemplo, eles têm acesso, mediante cadastro, lógico, de conselheiro, né? E as pessoas que estão ali lidando com aquela problemática, acesso a várias dessas bases de dados. Às vezes a gente usa sistemas, por exemplo, para conversar. Olha, está tendo um problema aqui de folha de pagamento, a pessoa está recebendo do governo federal, no estadual, não pode acumular cargo. Você tem auditorias feitas pela Rede Integrar, que é feita via o Instituto Rui Barbosa, que você consegue fazer esse cruzamento de dados com a disponibilização ao Estado. Você me disponibiliza aqui, eu faço o cruzamento, você tem, olha, esses funcionários, eles não estão trabalhando 120 horas por semana, quer dizer, algo que não é possível. Então você consegue detectar vários casos e essa troca de informação é cotidiana. Antigamente você tinha uma dificuldade muito grande para, por exemplo, conseguir notas fiscais da Cefaz, para fazer uma auditoria, às vezes de compra de material, verificar um superfaturamento. Hoje até deixa de existir um pouco essa questão ao superfaturamento em si, porque as pessoas sabem que esses dados são abertos. A gente tem uma facilidade de conseguir acesso a esses dados. Eles são feitos acordos de cooperação, porque tem dados que realmente são mais sensíveis, né? Mas acho que também é um futuro sem volta. Acho que não dá mais para você se imaginar sozinho nesse mundo, né? Inventando roda, né? Eu vou dar um exemplo novamente, acho que da pescaria, né? Aqui em Mato Grosso, eu vou pescar no Pantanal. Se eu for um pescador que eu não sei pescar, eu não conheço o lugar, eu vou ter que me informar com quem? Ali com um chacareiro, ou com um piloteiro do barco, com alguém da região para saber que tipo de peixe dá naquela região, onde eu pesco esse peixe. Porque senão eu não vou ter uma isca que eu uso, senão eu não vou ter resultado. Eu acho que isso a gente tem que acostumar a fazer, quer dizer, pegando um exemplo bem simples, né? Mas é o que os órgãos têm essa possibilidade de fazer, e também de uma forma relativamente simples, não é algo complexo. Existe algumas questões, né, de sigilo, alguma proteção de dados que a gente tem que realmente tomar cuidado. Às vezes a gente até, como auditor, às vezes se revolta, né? Gente, eu tenho uma dificuldade danada para conseguir esse dado, né? Às vezes o bandido lá consegue o dado muito mais fácil do que eu, né? A gente sabe disso. Ele não está preocupado. Não está preocupado. Mas a gente tem esses cuidados, mas a gente consegue ir adiante, né? Consegue produzir resultados indiscutivelmente positivos, né? Exatamente isso. É respeitado, é claro, as hipóteses legais de sigilo, né? Se quebra um sigilo bancário fiscal, para qualquer compartilhamento, a gente precisa de autorização do judiciário para poder compartilhar. Não é impossível, não. Mas sim que precisa de uma autorização, é mais burocrático quando tem um sigilo. Mas eu posso afirmar que muitas das ações que eu oficio na defesa do patrimônio público têm origem em relatórios da Controladoria do Estado, dos Tribunais de Contas. Realmente eles são a base de várias ações. Esse levantamento, é justamente esse compartilhamento, ele é essencial, porque existe a responsabilização administrativa que esses órgãos fazem, mas aí tem a outra responsabilização que o Ministério Público promove, e esse compartilhamento é essencial, e realmente é algo do dia a dia do Ministério Público, essa troca de informações. E a gente sempre agindo com responsabilidade, né? A gente responsabiliza, mas a gente tem que ter responsabilidade de saber lidar com esses dados, de tratar esses dados, de atuar de uma forma responsável, né? Acho que responsabilidade até o próprio perfil do Ministério Público, do perfil dos Tribunais de Contas, do perfil dos controladores. Acho que a gente nunca pode esquecer isso, né? A responsabilidade. Porque dependendo de alguma informação que você coloca de forma errônea ou precipitada, você afeta a vida de pessoas. Então, você imputar alguma coisa que não é adequada, que você não ouviu a parte, que você não... Né, aquela fase contraditória, ampla defesa, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, tem que saber que, principalmente com as redes sociais hoje, é um rastro de pólvora. Você acende aqui e não sabe, enquanto não explodir lá na frente, não para. Então, a gente tem que ter responsabilidade também. Certo, já estamos encerrando o nosso tempo do programa e para uma mensagem final, eu gostaria que vocês comentassem dentro de uma perspectiva de o que vocês pretendem ver como prioridades
para a rede de controle para o futuro? Temas, ações que vocês acreditam que é o futuro, que é precisa continuar fazendo ou aperfeiçoar? Bom, acho que daí tem uma mensagem essencial na rede de controle, que é a proteção dos bens públicos, a efetividade das políticas públicas. Já estou há vários anos na rede e sempre gira em torno disso, ou seja, tem que chegar a política pública no cidadão. Ou seja, a administração pública tem que ser eficiente, tem que ser efetiva. Os recursos públicos têm que ser empregados para que aquelas políticas planejadas elas atinjam o cidadão, beneficiem a população. Porque, afinal, o recurso público é sustentado pelo próprio cidadão. É ele que paga o imposto e dali que vem o dinheiro da administração. Então, tem que ser revertido em prol daquele cidadão que sustenta a própria administração. Então, esse é o principal, é que o patrimônio público seja utilizado em benefício da população. E todas as variações das ações da rede vão ser nesse sentido, é isso que eu acredito. O Gustavo foi perfeito na visão dele. Eu acrescento que a própria definição da missão do TCU é aprimoramento, né, das políticas públicas em benefício da sociedade, em benefício do cidadão. A presidência que está no TCU estabeleceu lá, olha, nessa administração nós vamos ter foco no cidadão, quer dizer, objetivos dos nossos trabalhos têm que realmente visar um benefício para o cidadão. Você fomentar a participação também cidadã, né? Você ter um controle social mais ativo. A gente, às vezes, tenta fazer algum controle social no país, por exemplo, de obras inacabadas da educação e saúde. A gente tentou fazer alguma coisa, está fazendo, mas a gente vê que a sociedade ainda não está preparada para fazer esse acompanhamento. Às vezes a gente tem que realmente apelar para conselhos de classe, no caso de engenharia, os próprios auditores. A gente precisa só que veja em que fase que está aquela obra, é algo bem simples. Os observatórios que existem ou outras organizações ainda não estão preparadas para isso. A gente, às vezes, faz capacitação nesse sentido, a gente capacitou e conclamou os cidadãos a participarem, mas a própria resposta, às vezes, da sociedade, e também por essa novidade, né, de um órgão de controle também, conclamar a sociedade para ajudá-lo, ainda é algo novo, né? Então, demora um pouquinho, mas essa visão acho que tem que ser a visão que permeia, né? É questão de relacionamento institucional, que também foi uma diretriz da presidência. Olha, vamos conversar mais, vamos conversar com os nossos parceiros, no município, no estado, na União. A gente participa de alguns eventos, né? E teve um prefeito, num evento desse que o TCE estava promovendo, que o prefeito fez uma pergunta assim, gente, o que eu faço, né? Eu assumi, olha, você está aqui cercado de prefeitos que possam ter as mesmas dificuldades que você. Você tem aqui o TCU, tem o TCE, tem a Controladoria, todos aqui dispostos a ajudar. Então não tenham esse receio. Vamos conversar. O TCU vai errar, o Ministério Público pode errar também, a Controladoria, mas todos ali buscando acertar. E se você tiver várias pessoas trabalhando em prol de um benefício, a sua chance de errar e de ter um resultado ruim vai ser menor. Então eu acho que conversar institucionalmente e chegar realmente, buscar o cidadão como objetivo, eu acho que é algo fundamental nas instituições. Hoje, a questão de benefício à sociedade, tanto do TCU como de praticamente todos os órgãos, tem isso dentro da sua missão. E é algo que a gente não pode esquecer nunca. Eu acho que, a partir desse princípio, eu acho que rede de controle e atuações bilaterais ou com vários órgãos para determinados assuntos sempre vão funcionar, conversando. Eu acho que essa é a mensagem, né, de você fazer realmente perder o medo, né, de conversar com os nossos parceiros, com o cidadão, com o gestor, e fazer acontecer em benefício da sociedade. Show, acho que temos que encerrar por aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, René e Gustavo. Muito obrigado, foi excelente conversa com dois órgãos que são muito parceiros da Geral do Estado, importantes no âmbito federal, no âmbito estadual, Ministério Público. O Tribunal de Contas da União é uma grande referência em governança pública no Brasil, né? Inclusive, tudo que a gente recomenda muito vem do que o Tribunal de Contas da União coloca em relação à governança, riscos e controles, né? Muito obrigado. Para você que está acompanhando o nosso podcast aqui na TV Assembleia, você também tem a opção de nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Spotify, que aparece aqui na tela. Até a próxima!